Olá, eu sou a professora Viviane Japiaçu. Continuaremos com as nossas aulas sobre artigo científico passo a passo e na terceira aula falaremos sobre como construir um bom resumo e escolher as melhores palavras-chave. Continuamos a falar sobre a estrutura dos artigos científicos, mas desta vez o nosso foco é o resumo e os elementos importantes para que ele seja bem construído. Falaremos também sobre como escolher as melhores palavras-chave para o seu artigo. O resumo aparece após o título do artigo científico e é seguido das palavras-chave. Após essas palavras, vem o abstract, que é o resumo em inglês, e então as keywords, que são as palavras-chave em inglês. Fique atento para não fazer traduções literais. É preciso selecionar os termos técnicos adequados. Em seguida, vem a introdução, que costuma vir na página seguinte, mas em alguns casos vem logo após o abstract, ainda na primeira página. O resumo nada mais é do que a síntese do artigo. Ele funciona como um atalho, um guia para o leitor buscar os elementos desejados e decidir se vai ou não ler o artigo. Assim, ele precisa conter o que foi feito, por que você fez, o que você descobriu e por que esses resultados são úteis ou importantes. Então, o resumo precisa apresentar de maneira bem sintética o contexto do artigo, os objetivos, a metodologia adotada, os principais resultados e as principais conclusões. Estão começando a entender? Para facilitar a sua compreensão, vamos agora analisar o resumo deste artigo científico, intitulado Avaliação do desempenho hidráulico de um sistema de drenagem de águas pluviais. O resumo começa com uma pequena introdução, falando sobre a importância do tema que vem ser trabalhado, sobre a ausência de estudos e de elementos que melhorem esse problema, e depois traz uma justificativa que ressalta a relevância do artigo apresentado. O resumo também apresenta os objetivos do trabalho, que é avaliar o desempenho hidráulico do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas do campus universitário. A metodologia é descrita de forma bem resumida, sendo apresentados apenas os principais processos realizados pelos autores para alcançar os objetivos desejados. Mesmo que a pesquisa descrita no artigo tenha encontrado diversos resultados, no resumo são destacados apenas os principais, aqueles que não podem deixar de ser descritos para que o leitor saiba o que vai encontrar no artigo. E, por fim, o resumo termina com uma explanação bem breve das conclusões encontradas pelos autores do artigo. As palavras-chave precisam ser escolhidas com muito cuidado, porque boas palavras-chave aumentam as chances do seu artigo ser encontrado pelo leitor nos buscadores acadêmicos. Por isso, utilize o número máximo permitido pela revista, que costuma ser entre 3 e 5 palavras. Elas devem reforçar a essência do seu artigo e, principalmente, elas precisam ser específicas do seu campo ou subcampo do trabalho. Utilize os termos técnicos para atrair os leitores. No resumo que estamos usando como exemplo, as palavras-chave escolhidas pelos autores foram águas pluviais, rede pluvial urbana e índice de desempenho hidráulico. Estas palavras-chave permitem aos leitores se situarem quanto ao assunto que será abordado. Vejamos agora palavras-chave adequadas a partir de um título. O título do artigo Aumento nos níveis de transporte de sedimentos em transições glacial e interglacial anteriores seriam consideradas palavras-chave ruins: mudança climática, erosão e efeitos em plantas, simplesmente porque são palavras muito genéricas e não permitem ao leitor saber exatamente do que se trata o artigo. Porém, palavras-chave melhores seriam mudança climática quaternária, erosão do solo e bioturbação, que vão direto no assunto,
São palavras-chave que utilizam termos técnicos e especificam do que se trata o tema do trabalho. Vejamos mais um exemplo. Utilizando o título Observação direta de ótica não linear em um nanotubo de carbono isolado, seriam consideradas palavras-chave ruins, molécula, ótica, laser e tempos de vida de energia, pelo mesmo motivo anterior. São palavras-chave muito genéricas, que não permitem ao leitor se situar quanto ao tema exato do trabalho. Seriam palavras-chave melhores: interação de molécula única, efeito Kerr, nanotubos de carbono e estrutura de nível de energia.